Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast PCD. Episódio esse diferenciado, né? Com o quadro Hora da Consulta, não é isso, Ju? É isso aí, um tema bem bacana, porque nós estamos no mês de fevereiro sobre doenças raras, não é isso, Bruno? Exatamente. Quem vai esclarecer todas essas nossas dúvidas é o Dr. Marcos Vinícius. Bem-vindo novamente, Muito obrigado, doutor. muito bom. Prazer estar aqui com vocês, sempre. Isso, para a gente poder começar, doutor Vinícius, vamos falar um pouquinho sobre essa síndrome rara que é a artrogripose. Tá Uhum. correta a pronúncia, doutor? Tá sim. Conta um pouquinho, doutor, como que é feito o diagnóstico dessa síndrome rara que é a artrogripose? Quais são os tratamentos? E Como que explica funciona? para o público o que é também, né? Para quem tá chegando Isso. agora, o Claro. que é, só pra gente ter essa introdução. Vamos começar primeiro por doenças raras de um modo em geral, porque é uma dúvida comum do pessoal colocar na mesa assim, como é que você define uma doença rara, né? Tem duas formas de definir, para variar, né? Nunca a gente consegue ser unânime. Mas enfim, a OMS, e aqui no Brasil a gente utiliza os parâmetros da OMS, determina que doença rara é aquela doença que tem como incidência até 65 casos para cada 100 mil pessoas. Na Europa, essa relação eles utilizam de 5 para 10 mil. Enfim, muda um pouquinho, mas o fato é que, claro, a incidência importa. Então, são doenças que, de alguma forma, têm uma incidência baixa, relativamente baixa, por isso raras. Dentro desse contexto, existe uma sorte enorme, né, de possibilidades de doenças, e uma delas é a artrogripose. Quando a gente usa o termo artrogripose, a gente está falando de circunstâncias que têm em comum o que nós chamamos de acinesia fetal. Vamos tentar traduzir, que tem um monte de nome médico aí que não é legal. Artrogripose significa juntas ou articulações rígidas. Então, qualquer doença que cause uma articulação rígida, rigidez nas articulações de forma congênita ao nascimento, pode ser classificada dentro desse grupo maior chamado artrogripose. Então, imagina que uma criança, durante a gestação, né, o feto ou o embrião, teve por qualquer motivo, seja ele genético, né, congênito, mecânico, enfim, dificuldade de se movimentar durante esse processo. E por conta dessa pouca movimentação ou até a ausência dela, as articulações acabam nascendo de alguma forma muito rígidas. Essa doença rara, ela pode ser confundida com espasticidade e, por isso, dificultar o diagnóstico? Nesse caso da artrogripose especificamente, não. E é legal você perguntar isso, Ju, porque a espasticidade, ela é uma qualidade neurológica. Quando alguém tem espasticidade, a gente está dizendo em última análise que o sistema nervoso central daquele paciente, daquela pessoa, teve alguma lesão, mais comum, por exemplo, hipóxia, faltou oxigênio. E aí teve um negócio chamado síndrome de liberação piramidal. Em última análise, o mau controle da contração voluntária e a pessoa fica mais rígida, mais dura. Isso a gente chama de espasticidade. A bem da verdade, no paciente espástico, paralisia cerebral, de novo, que acho que é o melhor exemplo que eu posso dar. Quando você passivamente movimenta aquela articulação, ela vai, né? Ela consegue ter amplitude de movimento. O paciente com artrogripose, ele não tem espasticidade. Você vai mexer na articulação daquele paciente, daquela pessoa, e ela está durinha, ela está rígida, ela não vai, literalmente. Então, não é uma questão do músculo em si, né? Mas da articulação muito rígida. Claro que também há repercussões musculares, mas primariamente a gente tem uma articulação que é rígida e por isso o quadro clínico. Essa criança, ela já nasce com artrogripose ou ela pode desenvolver essa Não, síndrome rara? ela já nasce com artrogripose, e aí existem algumas classificações, né? Porque a gente chama, o termo artrogripose, nós chamamos de um diagnóstico sindrômico. A gente está dizendo, olha, é uma circunstância que tem um grupo de sinais e sintomas. Mas qual é a causa? Então a gente precisa do diagnóstico etiológico. Qual é a causa para aquela criança ter artrogripose? Aí tem classificações que versam sobre isso, que vão incluir, enfim, de novo, uma gama enorme de alternativas, incluindo alterações do sistema nervoso central. E aí eu vou falar de mielo, que é uma coisa que habitualmente as pessoas não relacionam.
A mielomeningocele, dada a importância, ela tem um peso prático muito grande. Vocês Sim. sabem bem disso. Mas se a gente for olhar as classificações sobre artrogripose, lá no tipo 3 tem lá motivações relacionadas a alterações do sistema nervoso central. E entre essas motivações, ganha destaque a mielomeningocele. Então, dá para dizer que a mielomeningocele é uma síndrome artrogripótica. Nossa, que interessante. Eu É. falo, cada vez a gente aprende alguma coisa diferente com o doutor. E a mielomeningocele também é considerada uma doença rara, pela quantidade ou não. Na verdade, assim, a incidência é bastante variável, mas o que a gente tem observado, né, no mundo de um modo em geral é que a incidência tem diminuído, né, em grande parte por conta de algumas políticas de reposição de ácido fólico, em especial em farinhas e tudo mais. Então, como a gente sabe que o ácido fólico tem, né, uma importância na gênese, né, essa questão do ácido fólico ficou muito popular e a incidência tem diminuído. Houve um tempo que a mielo era bem mais frequente, né? Tinha mais nascimentos com mielo. Doutor, e qual é a característica da criança que tem a artrogripose? Via de regra, né, vamos falar do tipo mais comum, que chama-se amioplasia congênita. É uma criança que tem repercussões motoras, claro, né, articulações rígidas, podem acometer membros superiores, membros inferiores ou os 4 membros, incluindo o tronco ou não. Do ponto de vista cognitivo, a enorme maioria não tem alterações cognitivas, então tem uma boa capacidade de entendimento, etc. E aí a repercussão acaba ficando, entre aspas, né, resumida às questões motoras, a dificuldade de atividades de vida diária, eventualmente de marcha, assim sucessivamente. É isso que eu ia perguntar. Qual o nível funcional, né? Falando daí da ortopedia, qual o nível funcional de uma criança que desenvolve essa síndrome? De novo, Ju, assim, a bem da verdade, ele é bastante variável, porque vamos imaginar alguém que tem artrogripose apenas nos membros superiores, então meus bracinhos são meio durinhos. Então, isso que eu fiquei com dúvida, se ela também seria só igual a mielo, né? A gente divide por lesões ali, tem uns que afetam só a parte inferior, membros inferiores, mas também tem os casos mais altos que afetam. Isso. No caso dessa síndrome também, pode acontecer só em membros superiores ou em membros inferiores ou em todo o corpo? Sim, pode acontecer nas 3 alternativas. Membros superiores, membros inferiores ou em todo o corpo. Mas por não ser habitualmente, no caso da mioplasia em especial, né, que é o tipo mais comum, não ser uma circunstância de origem neurológica, eu não posso comparar com a mielo. É para deixar bem claro. Então vamos lá. Artrogripose é um grupo de doenças, de circunstâncias em que as articulações são rígidas. Dentro deste grupo haverá uma parcela menor, pequena, enfim, de doenças ou circunstâncias que têm gênese, origem no sistema nervoso central. E dentro desse contexto, eu posso incluir a mielo. Então, deu para entender que a gente foi afunilando bastante, né? Então, eu não posso comparar artrogripose, no geral, exclusivamente com mielo. É um raciocínio que acaba não dando para aplicar. O que acontece é que a mielo faz parte desse grupão de possibilidades que podem cursar com síndromes artrogripóticas. De um modo em geral, a maioria das crianças com artrogripose tem alterações no membro inferior. E a gravidade, né, a intensidade dessas circunstâncias, dessas eventuais deformidades e tudo mais, é que vão gerar, né, alternativas de raciocínio, possibilidade de pensar em longo prazo, em especial, para que lado a gente vai podendo ajudar, sempre otimizar. É legal lembrar o seguinte, e aí não importa sobre qual doença ou circunstância a gente está conversando. Quem faz neuroortopedia, como é o nosso caso, tem que imaginar, primeiro, sobre o conhecimento geral, claro, da doença, das circunstâncias que a gente está conversando, e otimizar as possibilidades, ou seja, dentro de um determinado contexto, né, até onde a gente consegue chegar. E é esse o nosso target, a gente quer chegar no máximo possível. Então, haverá aquela criança que, de repente, a gente pode colocar de pé e fazer troca de passos, etc. E legal.
e haverá, por outro lado, aquela criança que eu preciso torná-la, né, uma pessoa que consegue tocar a cadeira, ir e vir com independência. Também legal, dentro do contexto de cada um. É muito importante, porque um equívoco antigo e recorrente, talvez até hoje, é essa questão da expectativa e do que de verdade é possível de fazer, sabe? Isso é delicado de falar, e a gente não quer, obviamente, jogar nunca para baixo nada, não é nossa intenção. Ninguém estuda muito para achatar ou diminuir possibilidades. Pelo contrário, a ideia é sempre aumentar possibilidades. Agora, dentro do contexto que cada, né, pessoa traz para nós. É muito importante, porque senão gera, né, enfim, circunstâncias super delicadas depois de tratar, e no final das contas, é a pessoa com deficiência, né, que vai virar adolescente, adulto, que vai levar essa questão, entendeu, para o resto da vida. Então, eu acho legal tomar esse cuidado, quer dizer, olha, eu tenho vários pacientes que tocam cadeira de forma independente. O cara vai para a faculdade, faz as coisas dele e está tocando a vida dele super bem. Repito, dentro do contexto que cada circunstância permite chegar, né? E a artrogripose tem isso. Não é uma doença fácil de lidar. Não é uma doença bem delicada de tomar decisões, especialmente durante a infância. O diagnóstico é feito com a criança ainda dentro da barriga da mãe ou é só feito somente quando nasce, doutor? Via de regra, o diagnóstico com ultrassom morfológico e tudo mais, eventualmente pode ser suspeitado, mas o diagnóstico de verdade mesmo quase sempre é após o nascimento, né? No primeiro exame, enfim, já é observando essa criança no nascimento. Mas dá para ter alguns graus de suspeita, sim, durante a gestação. E quando a mãe deve procurar um ortopedista, nesse caso? Ju, veja, a maior parte, para não dizer todos os pacientes portadores de artrogripose, desculpe o arredondamento, porque haverá, não, aqui não tem e tal. Entendo, haverá exceções, tá? Mas dá para arredondar. Todos os pacientes com artrogripose, de alguma forma, terão demanda ortopédica. Porque a doença é primariamente ortopédica, né? Artro, articulações, gripose, vem do grego, rígido, duro. Então, são alterações do membro, né? No caso, membro superior, inferior ou ambos, mas você vai ter esse desafio de abordar esses membros de alguma forma para torná-los, né, o mais funcional, o mais eficiente possível. Então, invariavelmente, faz sentido ter um ortopedista pediátrico perto, sabe? Desde o início, né? Faz sentido, faz muito sentido. Essa rigidez, doutor, ela faz causar deformidades? Eventualmente, sim. E aí, de novo, vou usar o braço como exemplo só para ser didático. Quer dizer, imagina que a sua articulação do cotovelo não consiga, por exemplo, terminar de dobrar ou terminar de esticar. Então, você imagina que eu tenho lá um cotovelo que está rígido, eu tenho uma deformidade de inflexão fixa. Eu quero trazer minha mão, por exemplo, no meu rosto, quero fazer alguma coisa na minha face. Eu tenho que trazer minha face à mão, usar, de repente, meu ombro, porque meu cotovelo não tem esta mobilidade. Só para dar um exemplo, enfim, simples, entendeu? Agora, imagina isso eventualmente no corpo todo. Né? É desafiador, é bem desafiador. E quais são os tratamentos que tem hoje disponível? É possível dizer que a tecnologia está bem para frente? O tratamento é feito via medicação, reabilitação, cirúrgico? O tratamento, ainda hoje, primeiro, ele é multidisciplinar. É alguém que vai precisar não apenas do ortopedista, mas do grupo, né, dos colegas de terapias de um modo em geral. Então, terapia ocupacional, fisioterapia, eventualmente psicopedagogia, né, psicopedagogia, enfim, fono eventualmente, porque eles podem ter alterações da mandíbula, disartria, então dificuldades de comunicação, né, verbal e tudo mais. Então, o tratamento é fundamentalmente multidisciplinar, isso é importantíssimo. Tá? A gente depende ainda menos de tecnologia neste caso, é muito mais a abordagem das demandas e tem que ser individualizada. Haverá aquela pessoa que tem a disartria, como eu comentei agora, e haverá a que não tem. Então, precisa gerar essa dosimetria, né? Olha, para aquela pessoa eu preciso disso,
para aquela, enfim, as demandas são diferentes, mas é eminentemente multidisciplinar, invariavelmente. Como sempre em todas, né, amiga? Doutor, e deixando um recado para essa mãe que recebeu o diagnóstico, o que os pais precisam ouvir nesse momento? Qual é o maior alerta que você deixa para eles? Ai, Ju, eu falo, hoje em dia tá tudo muito difícil, né? Vocês Tá. sabem bem disso e é tudo tão delicado. Veja, existe uma expectativa grande. Eu sou pai de 3, vocês também são mães, quer dizer, sempre existe uma expectativa muito grande sobre o nascimento dos filhos, né? A primeira coisa que me passa pela cabeça, e longe de mim aqui ser alguém que, imagina, tem pretensão de ficar gerando regramentos, né, regras, muito longe disso. Mas é que de fato, não é o fim, é um começo. Talvez não seja o começo que um ou outro pai tenha, né, idealizado, mas é um começo como qualquer outro. Dá para chegar longe, muito longe. E eu repito, eu tenho muitos pacientes que são adultos, eu tô ficando velho, careca, essas coisas. Então, assim, eu tô vendo esses caras crescerem, é muito legal. A gente aprende muito com eles. Olha, é um privilégio, vocês não têm mesmo, assim, a ideia de como é bacana ver a molecadinha que se atendeu com, sim, recém-nascida, eventualmente, e se tornar adulta, né? Eles dão aula pra gente diariamente. Então, eu diria para esses pais que são filhos de verdade, que é um começo de verdade, sabe? E que sim, tem sempre o que ser feito. E que pode contar com a gente para fazer sempre o que for o melhor. E a gente vai junto. É uma jornada. É isso. É isso mesmo, né? Tem que pegar na mão e falar, vamos embora, vamos junto que eu te auxilio. Doutor, tem uma outra síndrome também que é muito pouco falada, muito pouco divulgada, que é a osteogenese imperfeita, é isso? É osteogênese imperfeita, Isso mesmo, né? O que é, doutor, essa síndrome rara? A osteogênese imperfeita, ou popularmente também chamada de doenças dos ossos de vidro, a doença em si, né, ela é determinada pela fragilidade dos ossos. Eles, desculpe o termo, né, se eu falar fica fratura, não sei o quê, eles quebram com facilidade. Em última análise é isso. É uma doença que, na verdade, é causada por uma alteração do colágeno. O colágeno é mal feito, né, o colágeno tipo 1, e aí os ossos têm uma resistência, né, menor. E aí esse paciente, por decorrência disso, acaba experimentando várias fraturas ao longo da vida e, claro, por conta de ser uma doença do colágeno, a bem da verdade, onde houver colágeno, poderá haver alterações. Então, por exemplo, eu posso ter alterações oculares. O olho tem bastante colágeno. Eu posso ter alterações dentárias, né? Haverá quem tem o que a gente chama de dentinogênese, né, imperfeita ou não. Eu posso ter alterações, é uma coisa que o pessoal às vezes esquece. Eu já operei bastante paciente com osteogênese imperfeita, ainda opero. Uma das coisas que mais me preocupa, né, durante o ato cirúrgico é o sangramento, porque artérias e veias têm muito colágeno. Então, às vezes, tem uma fragilidade vascular mais importante e são pacientes que podem, eventualmente, sangrar um pouquinho mais do que o desejável. Então, precisa estar atento não apenas à circunstância, ao evento ósseo, à fratura em si, mas entender que você tem colágeno praticamente no corpo todo. E, eventualmente, a porcentagem, o quanto de colágeno aqui ou ali, existe colágeno tipo 1, tipo 2, enfim, pode determinar que a doença tenha mais ou menos expressão em determinados órgãos, né? Então, não é só o osso que fratura. Isso é importante. E o diagnóstico ele é feito ainda na barriga ou após o nascimento? Existem classificações genéticas sobre isso. A classificação mais popular é a classificação de Silence e Dunk, são os autores, enfim, que descreveram, se não me falha a memória, em 70 ou 71. Definiam 4 tipos, tipo 1, 2, 3 e 4. Na década de 90, início dos anos 2000,
um geneticista chamado Glorier, lá de Montreal, ele descreveu mais de 20 tipos de circunstâncias, de doenças que estavam dentro desse guarda-chuva da osteogênese imperfeita. O diagnóstico, idealmente, é genético, mas o quadro clínico, ele fala por si. E aí, só para, de novo, vou dar um exemplo um pouco radical, mas existem crianças que durante a gestação fazem tantas fraturas que infelizmente não conseguem, enfim, nascer né, sobreviver. É o tipo 2 do Salem-Siddhanks, por exemplo. Então são crianças que já têm um grau de letalidade muito alto em razão do número de fraturas intraútero, né? Por outro lado, o tipo 1, o tipo 4 e outros tipos, enfim, podem ter um regime, uma frequência de fraturas muito menor, bem menor, a bem da verdade, e terem uma possibilidade, né, de vida, enfim, bastante bem preservada. Então, dá para ter o diagnóstico intrauterino, baseado em especial em alguns pontos de formato de face e tudo mais, tamanho, né? Habitualmente eles têm baixa estatura, mas não necessariamente é um diagnóstico tão preciso, sabe? E aí, ao nascimento, claro, a gente busca outras características físicas que ajudam nesse grau de suspeição. E quais são os cuidados, doutor? Nasceu essa criança, como que os Manuseio, pais né? manuseiam com essa criança? É delicado isso, porque se for uma circunstância mais grave, claro, a gente precisa proteger essa criança, indiscutivelmente, né? E aí a gente costuma entrar com o uso de órteses para proteção, né? Para a criança ser manipulada e tudo mais de uma maneira, enfim, mais segura. Para a maioria não tem essa necessidade. A gente vai para o pediatra, claro, o pediatra acompanha conosco. Na verdade, quase sempre vai primeiro para o pediatra e depois para o ortopedista, claro, né? É comum para os casos um pouco mais sérios, né? Mais sérios no sentido de intensidade, claro, todos são sérios. Usar algumas medicações já na primeira infância para tentar deixar esse osso um pouquinho mais forte, né? Com menor chance de fraturas. E, de novo, vou repetir um pouco do que a gente fala sempre, né? Tratamento multidisciplinar vai precisar de algumas pessoas observando várias faces da mesma questão. Então, medicação é uma alternativa que chama de bifosfonatos, né? É um grupo de medicações para tentar evitar que essas fraturas aconteçam, ou pelo menos diminuir a intensidade. Fisioterapia, terapia ocupacional e, na medida do possível, se necessário, cirurgias o mais precocemente possível. E aí vale essa ressalva. A gente não quer ter que operar, não é nossa intenção, mas quando o paciente, em razão das fraturas, desenvolve deformidades, as deformidades, por existirem, aumentam a chance de fratura. Então, é desejável que um fêmur, a tíbia, ossos de carga em especial, tenham um alinhamento preservado, porque isso também diminui o risco de fraturas. E esse é um ponto. Agora, vamos operar com 1 aninho, 2 aninhos de idade? Não é essa a intenção. Mas é importante dar uma observada na intensidade, na evolução, e de preferência tentar evitar deformidades, pensando agora ortopedicamente, porque as deformidades aumentam a chance de fratura. E isso, obviamente, não é desejável, né? Eu até fiquei com uma dúvida, assim, como que o ortopedista ajuda nesse caso? Seria para correção das fraturas ou seria para fortalecer ossos importantes? Porque eu sei que é possível, né? Hoje com pinos, falando de um jeito Claro, bem... claro. Eu sei que é possível, mas enfim, nesses dois casos, corrigindo as fraturas e fazendo esse reforço, posso dizer assim, de uma maneira bem... Então, Ju, na verdade é assim. Veja, vamos imaginar alguém que fraturou 10 vezes, vai, Bruna? Imagina alguém que fraturou um fêmur 10 vezes, tá? A consolidação desse fêmur, para quem tem osteogênese imperfeita, ela é normal. Ela vai na velocidade de um paciente, de uma pessoa que não tem osteogênese imperfeita, ok? Mas imagina que fraturou 10 vezes e usou gesso, digamos, por 10 vezes, cada vez por 6 semanas.
como está o músculo desse paciente? Essa pessoa está forte? Não. Não. Não está. Ela está perdendo massa muscular, está atrofiando esses músculos gradativamente, porque ela vive, estou exagerando, ela vive imobilizada. A imobilização de qualquer ser humano, né? Se eu quebrar meu braço, colocar um gesso, meu braço vai perder força. Isso é igual para todos. Então imagina alguém que necessite, por exemplo, de imobilizações e tudo mais com muita frequência. Esses músculos não estão sendo estimulados a força, a agregar força, pelo contrário. Estão cada vez mais fracos. Isso não é desejável. Longe disso. Porque a gente entende também que força muscular, ela é positiva na força do osso também. Em última análise, quanto mais músculo você tem, mais osso você tem também. Por isso que a gente insiste em dar carga, eventualmente, né? A carga ajuda o osso a ficar mais fortinho, mas também ajuda o músculo a ficar mais forte. E isso ajuda, de novo, o osso a ficar mais forte. Então, eu quero repetir isso para deixar bem claro. As deformidades em ossos de carga, fêmur e tíbia, para ser bem simplista, não são desejáveis na medida do possível, porque impedem, por exemplo, ou diminuem a chance de eu colocar esse paciente de pé. Mesmo que ele não troque passos, só colocá-lo de pé para receber carga. Porque a chance dele fraturar só em razão da carga é expressiva. Então você entende que é um ciclo que vai tirando o músculo, aí o osso vai ficando mais fraco, e o músculo fica mais fraco, e o osso fica mais fraco. Eu tenho que tentar cortar esse ciclo. E a ideia é justamente conhecer o paciente desde cedo, para eu entender, né, em que caixa eu posso, né, raciocinar. E a partir daí eu tentar otimizar o máximo possível a evolução de longo prazo dele. Eu vi aqui, doutor, que tem uma cirurgia de hastes Isso. intramedulares. Para que serve? Na verdade, é assim, ó, como a gente entende que a ideia das cirurgias precoces, né, para quem precisa, repito, Sim. é uma boa ideia, a gente está admitindo que vai precisar de cirurgia em pacientes, em pessoas muito jovens. 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade. Ou seja, em crescimento. E em crescimento por muitos anos. Então, a ideia, ela é antiga, vem de um autor, o autor mais popular, a publicação mais popular foi de um colega técnica de Soffield Millar, década de 50, se não me engano, se não me falha a memória, perdão se eu estiver errado, mas não é muito longe disso. E aí não era uma cirurgia popular porque o resultado não era muito estimulante, sabe? Aí, nos anos 2000, se não me falha a memória, no início dos anos 2000, um colega também de Montreal, lá do serviço do Glorieux, o Dr. Fassier, ele bolaram, né, uma haste telescopada. Imagina uma haste que tenha duas partes. Uma parte que encaixa na outra. E você fixa essas partes em cima e embaixo. Então, quando o osso vai crescendo, elas vão permitindo que o osso cresça. Deu para imaginar? Como se fosse um macho e uma fêmea. Um encaixa no outro, tá rosqueadinho, né? E aí o crescimento vai fazendo com que a haste continue fazendo efeito. Por conta da melhora desses materiais, a gente consegue indicar procedimentos mais precocemente. Repito, para quem precisa. E isso é bom para o paciente. Eu sei que ninguém quer operar, e quando a gente fala em cirurgia para os pais, é uma, né? A cara da Ju ali, ó. Então, é duro, eu sei que é. Mas às vezes é a melhor solução. Né? É um divisor, né? Olha, operando e dando tudo certo, a gente dá uma chance, a gente abre um caminho bacana para aquele paciente. E na osteogênese isso é bem verdade, sabe? Então, para quem precisa, na medida do possível, chama haste de Fassier Duval. A gente utiliza, já fiz, sei lá, dezenas. Elas são legais, com uma boa indicação, né, sendo bastante criterioso tecnicamente. Não é um procedimento simples, eu preciso falar isso para o nosso público.
Não posso dizer para vocês que, não, é uma cirurgia simples, vamos lá. Não sei o quê. Não é, eu reconheço que não é, mas bem indicadinha, feita de maneira correta, claro, ela vai bem e ajuda muito o paciente, ajuda mesmo. Doutor, esse paciente tem qualidade de vida? Porque assim, se Tem. ele tem uma fragilidade para poder quebrar osso, ele sente muita dor por Sim, isso, sim, sim, tem que tomar medicação, porque sim. imagina, a gente fratura um osso a cada não sei quanto. Imagina ele, né? Se qualquer coisa errada fratura. Ele sente aquela dor de imediato? Como que é? Do ponto de vista de dor e tudo mais, é uma resposta habitual. Então, se ele tiver uma fratura, claro, ele vai acenar com a dor de uma fratura, né? Como qualquer um de nós. A questão vamos imaginar que qualquer um de nós três tem uma fratura na perna, na tíbia, por exemplo. Dá para imaginar que você vai fazer uma fratura, por exemplo, em casa? Provavelmente não. Provavelmente, né, a maior chance é de você precisar de um trauma de alta energia. E esse trauma de alta energia vai te gerar essa fratura. Na osteogênese imperfeita, e aí esse é um ponto delicado, você não precisa habitualmente de energias muito altas para fratura. Às vezes são pequenos acidentes domiciliares. Às vezes uma coisa boba, Como uma de dia a criança dia. cair, assim, Às vezes uma manipulação. um Vai movimento. fazer higiene e por conta da fragilidade durante a higiene, por exemplo, né, vai lá e sem querer faz uma pequena fratura também, né, mas faz. E aí a criança vai acenar, doeu, vai. Então, neste ponto, e de novo, só reforça justamente a necessidade de a gente ser preventivo, do ponto de vista de medicação, né? As medicações para evitar fraturas, né? Os bifosfonatos em especial, e eventualmente a cirurgia, sim, porque a presença da haste também diminui a taxa de fraturas. Pacientes que foram operados, nós conseguimos alinhar só pela presença da haste, além da deformidade estar alinhada, ok? Isso já diminui a quantidade de fraturas, mas além disso, a presença da haste também ajuda na diminuição das fraturas. E isso para o paciente é impagável, é qualidade de vida. Né? E para quem é indicado as hastes? No sentido assim, das deformidades, talvez? Isso, porque existe um limite, assim, de tratamento, né? Às vezes a criança nasceu e ela tem muitas fraturas, e para ela também é indicado a hastes ou não? Seria de forma precoce, ainda não teve nenhuma fratura? A indicação, digamos, mais clássica, né? Além do diagnóstico, né? É um paciente portador, né, de osteogênese perfeita. Esse é o primeiro, claro, pré-requisito. Pré-requisitos complementares vão dizer respeito à presença ou não de deformidades e à frequência de fraturas. Via de regra, a gente utiliza essas duas métricas para escolher, para indicar, para pensar, né, para que lado a gente vai do ponto de vista cirúrgico. A grande questão, aí é uma questão mais técnica, bem da verdade, se eu pudesse, e aí eu tô brincando, tá, gente, mas assim, eu já colocaria haste na criança ao nascimento, se eu pudesse. Porque aí eu já, sabe, faria a prevenção ortopédica máxima e a taxa de fratura certamente seria menor. É que isso é impossível, isso eu tô brincando, não é praticável. O mundo ideal seria Não, isso, né? não é praticável. Por outro lado, o uso de medicações e tudo mais, cada vez tem sido mais precoce justamente com o mesmo intuito. A gente tentar ficar um passo à frente, né, nessa incidência, nessa frequência de fraturas. Tem algum peso ideal para a criança que ela tem que atingir? Peso, altura, que ela tem que atingir para... Altura não, né? Peso muito mais por questões de ordem anestésica, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de novo prático. A paralisia cerebral, de novo, porque é mais comum, tá? Eu faço muita reconstrução de quadril em paralisia cerebral. Idealmente, nem sempre estamos no mundo ideal, certo? Idealmente, os nossos portadores de paralisia cerebral precisam ter pelo menos uns 20 quilos para se submeter a uma cirurgia deste porte. Já operei crianças com menos. Mas idealmente,
20 quilos é um número bacana, né? É um número bom. Na osteogênese imperfeita, a questão maior é o tamanho do osso em si. Porque você imagina que você vai colocar uma haste dentro do osso. Imagina o osso como um caninho, vai. Tem uma luz, certo? A haste tem que caber, né? E a menor haste é 3,2 milímetros. Então, eu preciso ter espaço para colocar a haste. E se a criança ainda é muito pequena, a haste não cabe. Então, aí eu tenho que usar outros aparatos que são possíveis de serem utilizados, mas que têm uma taxa de resolução eventualmente um pouco menor. Quando a criança é muito pequena, entendeu? Essa cirurgia, ela é feita pelo poder público ou é uma cirurgia que está dentro do setor privado de saúde, doutor? Não, em tese, e aí, né? Em tese, qualquer ato médico, né, não tem diferença entre se o paciente é do Sistema Único de Saúde ou do setor privado. Então, eu cansei de operar pacientes com osteogênese pelo SUS. Então, o SUS fornece essas hastes? De novo, em tese, eu tenho que tomar mais cuidado, porque, desculpe a brincadeira, não estamos na Suíça, né? Né? Vamos, né? Preciso fazer essa ressalva. Porque, assim, às vezes a gente depende de material com muito valor agregado tecnológico. E a gente sabe que isso é mais difícil em determinadas circunstâncias. Então, haverá a possibilidade, mas como médico eu também estou, né, vítima do sistema, né? Da disponibilidade. Da disponibilidade. Então a gente pede. Aí vem alguém dizer, tem ou não tem. Vocês sabem bem como é isso, né? Todos, imagino, já tem alguma experiência para passar pra gente. Então, a gente está no mesmo barco, bem na verdade. A gente pede e espera chegar. Para chegar. Uma outra síndrome que a gente recebeu bastante dúvida também é a síndrome de Nonans. Isso, síndrome de Noonan. Bem incomum também. Explica pra gente, doutor, o que é essa síndrome? A síndrome de Noonan, se não me engano, tem uma incidência aí de 1 para 1.000 ou 1 para 2.000 nascimentos vivos, ela é rara. É uma síndrome genética que basicamente aborda algumas regiões do corpo. Ela não é exclusivamente ortopédica, eu diria até que ela é secundariamente ortopédica. As características da síndrome de Noonan dizem respeito a alterações na face, cardiopatias congênitas, alterações articulares e ósseas com baixa estatura. Então, caracteristicamente, os olhos são um pouquinho mais separados, a gente chama de hipertelorismo, alterações de formato e proporções da face, alterações do pavilhão auricular, implantação baixa da orelha e alterações externas do pavilhão auricular, né? E também, eventualmente, de ouvido, a orelha interna, né? Audição e tudo mais. Talvez o ponto mais delicado são as cardiopatias congênitas, né? E aí isso é um ponto importantíssimo, quer dizer, já o nascimento tem que atentar para isso, porque, de novo, é um divisor, né? Precisa abordar, quando necessário, muito precocemente. E, eventualmente, alterações de ordem ortopédica também, em especial baixa estatura, eventualmente algumas deformidades, né, de formato mesmo, de morfologia. E uma coisa que, pelo menos nos meus pacientes com Noonan, a gente encontrou com alguma frequência, foi a discrepância de membros inferiores. Imagina que o membro inferior direito tenha, sei lá, 50 centímetros e o esquerdo tenha 48. E a gente encontrou com frequência esse tipo de desafio. Tudo isso tem tratamento, dá para tratar. São pacientes, do ponto de vista funcional, Bruna, muito bons. Eles tocam bem a vida, a enorme maioria, mas precisa ficar atento à questão da cardiopatia congênita. Porque, às vezes, o pessoal não pensa, come bola e a repercussão não é legal, né? Tem que tomar cuidado com isso. Então, dá para poder fazer o diagnóstico ainda dentro da barriga da mãe sobre essa síndrome? Também é difícil, dá para ter grau de suspeição, né, de suspeita, mas o diagnóstico mais definitivo quase sempre é após o nascimento.
Quase sempre. Sim. Tem que fazer aquele exame de genética também, doutor? Para todas as circunstâncias que eu Todas. comentei, existem testes genéticos específicos e esse é um campo que vai aumentar bastante. A gente está vendo isso escalonar assim, a passos muito largos, o que é ótimo, né? Ajuda muito a gente a ser mais assertivo, né? A bater o martelo de forma adequada. É isso mesmo, né? Agora, o diagnóstico clínico, se o radar estiver ligado, ele é bem provável, bem possível. Improvável, né? Sim. Então isso que eu ia perguntar. Como que diferencia essa síndrome de outras? Ela tem uma característica única? Assim? A maior parte das síndromes, quando a gente fala em síndrome, deixa eu falar da palavra síndrome primeiro. Quando a gente diz, alguém tem uma síndrome A, B, C, enfim. Síndrome, a palavra quer dizer um conjunto de sinais e sintomas. Não é um sintoma ou um sinal. É um conjunto de sinais e sintomas. Síndrome, a palavra quer dizer que aquela pessoa tem um conjunto de sinais e sintomas que somados determinam aquela síndrome. Então, não é provável, existe, claro, mas para a maioria haverá sintomas e sinais que são em comum com algumas síndromes. Por exemplo, hipertelorismo é só no Nuna? Não. Existem outras alterações, entendeu? Então, o que fecha o diagnóstico é a soma. Não é um sinal que você bate o olho e fala, não, tá aqui. E aí vou usar mielo como exemplo, tá bom? Para dar o exemplo oposto. O que caracteriza, vocês sabem melhor do que eu, o que caracteriza mielo? A criança nasce com a medula exposta, a falha de fechamento da linha média, cística, etc. Obrigatoriamente, eu tenho que encontrar isso para dizer que um paciente tem mielomeningocele. Claro, certo? Algumas síndromes, por outro lado, não têm um marcador, né, um sinal e sintoma que seja... Em medicinês, a gente chama de patognomônico. O médico adora nome. Quer dizer, patognomônico. Então, não, só dificulta, gente. É um inferno isso. Patognomônico quer dizer algo que é exclusivo de uma determinada circunstância ou doença. É isso. Nas síndromes, de um modo em geral, algumas eventualmente terão um sinal que é exclusivo dela. Mas a maioria vai ser uma soma de sinais e sintomas. Que na soma, né, somando tudo, se diz, síndrome de tá. Entendeu? Nossa. Doutor, quais são as principais deformidades que essa síndrome costuma Síndrome de Noonan? apresentar? Isso. Nos membros inferiores, a maioria, pensando em ortopedia, né, imagino, a maioria nos membros inferiores, alterações de ordem angular, ou seja, desculpa o termo que não é muito legal, mas assim, algo torto, né? O meu fêmur tá assim, tá assado, minha tíbia e tudo mais. Mas o mais comum, repito, que eu, pelo menos nos meus, que eu encontrei, foi a discrepância de membros inferiores. Um lado crescer mais do que o outro. Foi o mais provável. Aí acaba que tendo que fazer compensação Tem que na compensar, órtese, colocar salto. eventualmente tem cirurgias para isso que são resolutivas e são bem legais de fazer, que ajudam, né, aquela pessoa a ter uma vida independente de uso de saltos, enfim, de compensações, entendeu? Para a vida toda. Cirurgia entra como? No quadril? Fazer um alongamento no quadril para compensar? Como é que Depende, funciona? aí é outro capítulo que eu adoro falar sobre, mas basicamente, resumindo, agora vamos esquecer a síndrome de Noonan, tá bom? Vou imaginar alguém que tenha uma perna menor do que a outra, em crescimento, uma criança, adolescente. Você pode abordar o lado maior ou o lado menor. É interessante isso, porque é mais intuitivo, para a maioria pelo menos, abordar o lado menor. Eu vou alongar. E aí, de novo, desculpem os termos, né? Quebra, alonga, põe fixador externo, essas coisas. A literatura médica tá cheia de reportes sobre isso e, de fato, faz sentido. Agora, dependendo da discrepância, do que você imagina, do que você calcula de discrepância final, ao invés da gente abordar o lado menor, para alongar e etc., no fêmur, na tíbia ou em ambos, a gente pode abordar o lado maior. É legal isso,
porque é muito menos, machuca muito menos o paciente. Chama-se epifisiodese, eu faço bastante. Você vai na cartilagem de crescimento do lado maior, coloca ali uns aparatos e tal, e regula o crescimento do lado maior. Fala, ó, entra de férias, vai pra Aruba, sei lá. Fica na boa lá. Ele continua crescendo, mas numa velocidade menor. E aí o lado menor alcança o lado maior, sem você quebrar nada, sem você usar gesso, sem... o trauma cirúrgico é infinitamente menor. E é muito legal, é resolutivo pra caramba. Fantástico. Quanta coisa, hein, Gil Domingues? Com doenças raras? É verdade, não imaginava. E... Não imaginava. Ficou até sem palavras, a Ju ficou até sem Eu ia falar um palavras. negócio, mas deixa quieto. Não, fala, Ju, o que você ia falar? Não, deixa quieto. É porque, assim, o médico que não tem conhecimento, assim, que o doutor tem em síndromes, né, que não tem essa vivência, dificilmente ele vai ajudar uma família a diagnosticar isso. E é importante também, às vezes, o médico não saber o que é, mas também buscar saber, né? Eu não sei, mas eu vou pesquisar, Claro. eu vou consultar alguns amigos, vou consultar outras áreas, Sim. vou te indicar para um geneticista, vou te indicar para um neuro, e a gente vê que, infelizmente, às vezes a realidade da mãe que recebe um diagnóstico de síndrome é o médico fazer o básico do básico, né? Assim, é tentar corrigir o que dá, o que não dá. E por isso que às vezes a gente vê tantas pessoas, tantas não, porque eles são raros, né? Mas Isso. as pessoas que têm essas síndromes não ter uma qualidade de vida mesmo. Tá né? totalmente desassistido, né? Desassistido, porque ou não tem acesso à saúde de qualidade, ou o profissional que a atende não tem essa visão de proporcionar qualidade, né? Então, Exatamente. por isso que é difícil falar, então, melhor deixar quieto, mas Mas você eu falou acho- já, né? é um assunto importante, eu acho que... É importante. Desculpa, é importante, eu concordo com você. Tem muito da questão da formação médica, bem da verdade, além das circunstâncias de trabalho médico. São coisas diferentes. Deixa eu tentar. Então, uma coisa é a gente estudar uma determinada área e tal, e aí tentar, claro, sei lá, tentar ser bom no que faz, né? Não, verdade, todos nós, cada qual na sua área, e tudo bem. As doenças raras, se nós somarmos todas, elas não são tão raras. Entende o que eu quero dizer? Sim. E, claro, isoladamente elas são raras. Mas se você vai, por exemplo, no meu consultório, você vai ver uma doença rara todo dia. Você vai dizer, pô, então não é tão raro. Por que eu estou falando isso? Porque isso demora. A curva de aprendizado nesse aspecto, por serem doenças raras, ela também é mais demorada. Quando eu vou brincar de novo, tá? Aprender a tratar gripe, pelo amor de Deus, né? Até as mães sabem tratar a gripe. Todo mundo aprende a tratar gripe com 2 anos de idade. Porque, né, vai ter gripe pra caramba e tal, não sei o quê. As pessoas vão ali e tal. As doenças raras, o médico precisa de curva de aprendizado, sabe? A gente não nasce sabendo. Pelo contrário, a gente morre sem saber, na verdade. Então, como as doenças raras têm uma frequência baixa, geralmente, tá? E aí fica uma dica até. Os colegas que estão vinculados às universidades, e aí vou citar o meu caso, né? Eu estou lá na USP e tudo mais, faço neuroortopedia lá, mas existem outros colegas, eu não sou, longe de mim ser exclusivo. Existem outros colegas que estão na Escola Paulista de Medicina, na Santa Casa de São Paulo, no Pequeno Príncipe em Curitiba, tem vários bons centros de colegas que trabalham nesse nicho. Habitualmente, os colegas vinculados às universidades têm uma experiência, uma possibilidade maior, né, de estarem expostos, de poderem acessar, né, pessoas dentro desse grupo, né, de doenças, de circunstâncias. Então, são pessoas que certamente têm uma experiência acumulada habitualmente muito legal, né? Então, se posso deixar, sei lá, uma suposta dica para esse pai, para essa mãe que vou procurar onde... Dá uma olhadinha no currículo do cara e vê se ele está vinculado a alguma universidade.
especialmente as maiores. Repito, Escola Paulista, USP, Santa Casa, o Pequeno Príncipe, a ACD, lugares que têm essa expertise, né? A chance de encontrar alguém que tenha, né, um bom conhecimento na área aumenta bastante. Diferente daquele colega que está exclusivamente no setor privado. Entendeu? Porque o viés de atendimento dele, de novo, aqui não estou fazendo julgamento de mérito, estou discutindo exclusivamente questão técnica, né? A exposição a determinadas circunstâncias médicas. Que é da onde vem a experiência. É diferente, exato, entendeu? Então, é um ponto que eu acho que é legal e que existe um pudor aí, não sei, de discutir sobre isso, entendeu? Sim. Mas é total. Cansei de receber pacientes com diagnósticos arredondados que não eram. Não, juro, não é tão incomum. E a gente fica buscando, e às vezes demora 1 ano e meio para bater martelo, sabe? Às vezes não é tão simples. Até mais, viu, doutor? Até mais. Até mais. É. Até mais. Para isso que existe o Hora da Consulta com o Dr. Marcos Vinícius, para poder esclarecer, tirar todas as dúvidas e até mesmo auxiliar, né, Ju? Há muitas pessoas, né, mães, familiares que estão passando por essa situação, né, de ter o diagnóstico aí de uma criança rara, né, com essas informações que a gente trouxe aqui. Quero agradecer mais uma vez ao Dr. Marcos Vinícius por esse privilégio de estar conosco aqui no Pod. Bonitinho. O doutor quer deixar algum recado pro pessoal eu lá em quero casa? agradecer, imagina, eu adoro conversar com vocês, imagina. O privilégio é meu. Eu é que agradeço, é sempre um prazer. Obrigado, eu que agradeço. Quer deixar algum recado, amiga Ju? Não, só isso. Então fiquem ligados que tem muita novidade para vocês aí. Não deixe de seguir a gente no Instagram. Temos também lá no Spotify e logo em breve o nosso site para vocês, hein, que chique. pessoal? Fiquem ligados até o próximo episódio. Tchau. Tchau, gente.